Podemos dizer amém, porque acabamos de ouvir somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Amém. Nós vamos ler aos Efésios, no capítulo 6, versículos... Não vamos ler todo, não. Vou tirar ali alguma escritura para a nossa meditação nesta noite. Aos Efésios 6, versículo 12 e 13. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus, e que Deus conceda o desejo de cada coração. Se você veio buscar uma bênção, Deus tem essa bênção para te dar. Ele é o dono de toda a bênção. Vamos ler para nós orarmos mais uma vez. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que é a sua palavra, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 8 está escrito: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Grande Deus, em cuja presença nós estamos, pois o Senhor tem nos prometido que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estaria ali no meio deles. E o Senhor é Deus verdadeiro, que cumpre as suas promessas. Assim sendo, o Senhor está aqui. Então pedimos ao Senhor, Pai, se conosco nesta noite, que o Senhor venha e tome o controle da nossa vida. Tudo que somos, ó Pai, corpo, alma, espírito, toma tudo sob o seu controle. E fale conosco. Nós oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos. Cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco através da internet. Que Deus abençoe a todos. Damos graças a Deus por mais as bênçãos, a vitória que Ele tem nos concedido neste dia. Estava dizendo aos irmãos que alguém audacioso furtou o chip do celular da minha bisneta, cujo celular eu e minha esposa demos para ela no dia 15 de dezembro de 2021. E desde então, a gente vem pagando as mensalidades, que era cobrado através do cartão de crédito. E agora eu resolvi tirar isso do meu nome, que ela já está com 10 anos, né? E
E aí, quando a gente vai mexer, cadê o chip? Aí, ontem tivemos que ir na delegacia, fazer um BO, que quem tirou não está bem intencionado, né? E aí viemos aqui na assistência da Claro e não conseguimos fazer o que nós queríamos. E hoje tivemos que ir a Maringá e tivemos em 2 lugares lá. O primeiro endereço que nos deram foi no shopping Catuaí. Mas lá também não puderam resolver, aí fomos no centro, na central. Cheguemos em casa agora à tarde. Mas Deus deu vitória, graças a Deus conseguimos, né? Então, se alguém fizer alguma maldade, não está mais no meu nome. E tem um BO lá para provar, né? Que foi furtado. A gente não pode apontar quem quer que seja, porque você não tem testemunha, né? Mas, geralmente, vocês, mais ou menos, têm uma ideia, né? Não sei se vocês se lembram quando me roubaram aquele talão de cheque aqui em Campo Mourão, com 16 folhas intactas, e eles fizeram uso de 13 delas, 3 eles perderam, de 13 eles ocuparam. E aí passou um tempão, acho que 2, 3 anos. Um dia cheguei lá em Ivaiporã para abastecer naquele posto Trevão, lá no trevo de Ivaiporã. Meu nome estava cipocrado. Dei o meu cheque lá para o frentista não me conhecia. E aí então descobri que meu nome estava no Ceasa, né? Como é que chama? Ceasa? Aí o dono já me conhecia. Falou: o senhor quer que eu veja para o senhor aonde está bloqueado isso? Ele: por favor. Aí foi lá no instantinho e falou: está lá no restaurante Tio Patinhas, lá em Campo Mourão. Aí vim aqui conversar com o dono da lanchonete. Ele falou: você fez o BO? Eu disse: fiz. Então você vai lá e traz uma cópia. Se você trouxer a cópia, você não vai me pagar nada. Agora, se você não trouxer a cópia do BO, não provar que você fez o BO, está em R$ 1.300 a conta. Mas, graças a Deus, voltei na delegacia e me deram a cópia do BO. Eu trouxe ali e ficou tudo sanado. Então, é bom, quando você perder qualquer documento, faça um BO. Mas aqui estamos nós. E pedimos que orem por nós. Precisamos das vossas orações, porque o inimigo está verdadeiramente furioso, buscando alguém a quem possa tragar. Mas Pedro diz que é para nós resisti-lo firme na fé. Amém. Agora, amados, esta noite eu quero falar de algo aqui para chamar a sua atenção, a nossa atenção, para que possamos ser mais precavidos, não é? Precavido. Vigiar mais, porque a Bíblia está se cumprindo, né? Então, para começar aqui na mensagem, como poderei vencer? O profeta mostra para nós que vencer significa reconhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Vencer é isto. Vencer significa reconhecer o diabo, o nosso inimigo, em cada uma de suas armadilhas. Ele é feroz. E ele é astucioso. Ele é estrategista.
Então, se ele não pode te apanhar de uma maneira, ele procura uma outra maneira, um outro meio. O serviço dele é esse. Então, irmão Branham diz, vencer significa reconhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Muitas pessoas dizem, quando não dizem, pelo menos pensam. Está lá na cachola, né? Sabe o que eu quero dizer, né? Cachola. O que você tem nessa cacholinha aí? Está guardado lá. Mas será que existe o diabo? Tem pessoas boas que não creem que existe o diabo, não. Nem creem que existe o inferno. Só fala do céu, né? Mas a mesma Bíblia que fala que tem um céu também fala que tem um inferno. A mesma Bíblia que diz que tem um Deus Todo-Poderoso também fala que existe um diabo. Então, o melhor que fazemos é crer que ele existe e nos preparar. Porque, como a Escritura está dizendo, não é? Que não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra a potestade, contra os principados, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a Bíblia diz assim que é para nós revestirmos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é a sua palavra. O profeta diz, Deus deu a sua palavra para fortificar os seus filhos lá no jardim do Éden. Se eles tivessem permanecido por detrás da palavra, eles jamais teriam pecado. Então a melhor coisa que Deus tem para dar para nós, a melhor ferramenta, a maior arma contra o inimigo é sua palavra. Então, desrevestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme, resistir nos dias maus e fazendo tudo ficar firme. Então ele diz, muitas pessoas dizem que o diabo não existe. Vou parar aqui mais uma vez e dizer, se cremos que existe um Deus, precisamos crer que existe um diabo. Deus é bom, misericordioso. Ele quer salvar o mundo inteiro. Ele quer nos salvar. Porém, o diabo é mau, o diabo é ruim. Deus tem um céu para nos dar. E o diabo tem um lago de fogo que foi preparado para ele e para os seus anjos. E ele quer levar muita gente para lá. É verdade. Repito, se cremos que há um Deus, temos que crer que existe um diabo. E assim como não podemos ver Deus, que é um espírito, também não podemos ver o diabo, que também é um espírito. E Paulo, o apóstolo São Paulo, diz assim que ele aparece como anjo de luz. Sagaz, meu irmão Anderson, vem calçado com um sapatinho de algodão, pisando de macio. O irmão Anderson tem esse negócio na cachola dele, né? Negão feio, beiçudo, nariz chato. Mas ele não é feio assim não, rapaz, ele é bonito, hein? Ele é bonito. Quando você vê essas sirigaitas por aí, viu? Seminuas andando requebrando, se cuide, viu? E cuide que é ele que vai passando ali. Misericórdia. Então, muitas pessoas dizem que o diabo não existe, que é simplesmente um pensamento. Não creia você assim, está nos dizendo o nosso profeta.
Não creia você assim, que ele é simplesmente um mau pensamento. Há um diabo verdadeiro, misericórdia. Ele é simplesmente tão real o quanto você é. Está bem explicadinho, não tá? Está bem explicadinho. Existe um diabo verdadeiro e ele é simplesmente tão real quanto você é. Como qualquer pessoa é. É um verdadeiro demônio. E você deve reconhecê-lo como sendo, como sendo real. Você deve saber que ele é um diabo. E então, ao mesmo tempo, você o reconhece e sabe que ele é um diabo. E ele está contra você. Repito, Deus tem um céu para oferecer de graça para as pessoas. E Satanás tem um inferno, um lago de fogo preparado para ele e os seus anjos. Meu Deus! Então, ao mesmo tempo, você reconhece e sabe que ele é um diabo e ele está contra você. Então, para vencer, você deve reconhecer, saiba disto, creia nisto, que o Deus em você é maior e mais poderoso do que o que ele é. Amém. A Escritura diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem a Deus e os livra. Amém. Nós não podemos vê-los, mas nós somos protegidos. Me lembro uma vez, vou repetir isso aqui de novo, assistindo um desfile de 10 de outubro aqui em Campo Mourão. Foi um desfile muito bonito, viu? E tinha um camarada lá vestido do diabo, né? Com um chifrão na cabeça assim, e tinha outros vestidos de branco, com as asas nas costas assim, né? Seria um anjo que tinha asa. Aí quando o diabo ia para cima assim de uma pessoa, aquele anjo pulava na frente, né? O anjo pulava na frente. Meu Deus! A gente não vê, mas é desse jeitinho que Deus faz conosco. Graças ao nosso Deus por isso, não é? Amém. O profeta diz, quantas vezes Deus tem te livrado de um acidente que seria fatal? E a gente passa por aquilo e diz, graças a Deus. E agora eu vou ser mais fiel a Deus, vou fazer isso, fazer aquilo, mas logo esquece. Não vou mais pisar fundo no acelerador, não, porque é perigoso, vou andar mais calmo. Mas já esquece. Está pisando no acelerador que lá vai, né? A pressa pode acabar com a vida dentro de poucos segundos. Mas Deus não permite. Deus nos guarda. Ele é a razão do nosso viver. Amém. Meu Deus, preciso caminhar um pouquinho aqui, senão eu não vou chegar lá onde eu quero. Bom, temos outros cultos pela frente, né? Ele simplesmente é tão real como você é. E você reconhece e sabe que ele é um diabo e ele está contra você. E então, para vencer, você deve reconhecer que o Deus em você, isso quer dizer o Deus que está em você, é maior e mais poderoso do que o diabo é. Que aquele que está em você já o venceu. E por sua graça, você é mais do que parceiro para ele, para o diabo. Você é mais do que vencedor. Amém. Aí está, quando verdadeiramente vence. Agora, o que é uma astuta cilada do diabo? O profeta está dizendo aqui que vencer significa reconhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Ele tem armadilhas aí de todo tipo. Armada, né?
está esperando para dar o bote. Mas enquanto você estiver na palavra, enquanto você estiver crendo em Deus, orando e vigiando, ele pode lamber os beiços, ele pode nos alvejar, mas jamais poderá nos atingir. Amém. Aqui na mensagem, Deus aperfeiçoando sua igreja, não vou falar o parágrafo, que é para vocês vasculhar. Estou lembrando do irmão lá em Goiânia. Ore por mim, fulano. Se vira. Se vira. Meu Deus. Não, acho que eu vou falar assim, né? Irmão Anderson, você está me devendo muita coisa, rapaz. Eu vou puxar a sua orelha, viu? Me ensinaram a encontrar a Bíblia no celular, rapaz, que coisa boa. Nós tivemos antes de ontem aí, fazendo revisão no carro. Fiquei 1 hora lendo esta mensagem aqui no meu celular. E agora você precisa acabar de me ensinar, né? Como encontrar os parágrafos, não é? Como aumentar e diminuir as letras, eu aprendi. Mas ouçamos isso aqui, amados. Não é coisa de brincadeira, não. O negócio é muito sério. Vou começar aqui no parágrafo 46. Cerca de poucas semanas, profeta dizendo para nós, cerca de poucas semanas antes daquilo, ele falou de uma cura que Deus havia feito em uma criança que estava desenganada pela medicina, e os pais vieram, e aí o Espírito Santo, através do profeta, disse, você vem de tal lugar, assim, assim, você andou um pedaço da estrada de trenó, e depois você entrou no avião, e depois você viu que não tinha dinheiro para pagar a passagem para ambos, e você veio de ônibus, e o pai da criança quase desmaiou. O profeta diz aqui, o homem quase desmaiou. E o Espírito Santo falou assim, diz o Senhor, e a criança ficou curada. Amém. E ao mesmo tempo em que fizeram aquilo, foi dado ao recenso. Então ele começa. Cerca de poucas semanas antes daquilo, esta senhora Pepper, vocês a conhecem, esta grande espiritualista. Esta grande espiritualista através do país. Há anos que é famosa, ela é uma espiritualista. Provavelmente vocês leram a mesma coisa. Havia cerca de 7 páginas a seu respeito no Rider, falando de uma revista, não é? Aonde ela ia e eles mudavam as suas roupas e ela levantava e conversava com os mortos. E não havia nenhuma preocupação em relação àquilo. Eles faziam tudo o que podiam fazer e eles a levavam de nação em nação. Ela entrava em transe e via coisas e os mortos conversavam. Você diz, agora, irmão Branham, agora nós temos certeza de que você é um adivinho. Apenas uma escapatória, ele diz, né? Apenas uma escapatória. E eu disse, irmão, qualquer um que quisesse colocar esse tipo de inteligência em um gafanhoto, ele pularia para trás. E eu disse, deixe-me lhe dizer algo. Você nada sabe a respeito de Deus nem daquilo. E eu disse, não mais que um hotentote saberia sobre um cavaleiro egípcio. E eu disse, se você olha para a coisa. E eu disse, veja, em 50 anos, reticência. Agora, é claro que o diabo tem uma cópia de tudo o que Deus tem. O diabo tem uma cópia.
ele é um falsificador de tudo aquilo que Deus faz. O diabo faz também. Então o profeta está dizendo, é claro que o diabo tem uma cópia de tudo que Deus tem. Ele tem um hipócrita ali fora tentando agir como um cristão. Agora, isso não significa que não haja cristãos. É verdade. Ele tem uma velha feiticeira sentada ali fora na esquina e um leitor de mentes assentados ali com uma cartomante. Ela é um diabo tentando personificar um profeta. Mas aquilo não tira o valor de um profeta. Certamente que não. Aquilo simplesmente enaltece o profeta. $1 falso não significa que não haja um verdadeiro. Significa que existe um verdadeiro. Se não houvesse, aquilo seria o verdadeiro. Se não houvesse $1 verdadeiro. Mas se $1 falso, se não houvesse um do qual fosse tirado, ele seria o verdadeiro. $1 falso apenas mostra que existe algo verdadeiro. Um homem gritando com um, vivendo hipocritamente, saindo e vivendo qualquer tipo de vida e indo à igreja, aquilo só mostra que existe um cristão genuíno em algum lugar. Ouça um homem que se levanta com os dons do Espírito e dá uma mensagem e sai e vive com a esposa de alguém, ou bebe ou se comporta mal. Aquilo simplesmente mostra que existe um artigo genuíno em algum lugar. Ele diz, amém, aquilo lhe fará bem, deixe isto escorrer pia abaixo. E observem, isto é correto. Bom, isso dispensa comentário, não é? É claro. Se não existisse o verdadeiro, não existiria o falso. Se existisse somente o falso, sem o verdadeiro, então aquele falso seria o verdadeiro. Mas existe sim um falso porque existe um verdadeiro. Então, digamos assim, aquilo não vai diminuir aqueles que são genuínos e verdadeiros, é claro. Agora observem, eu disse, a primeira coisa, em 50 anos, esta mulher Pepper, nunca mencionou Cristo. Ela nunca mencionou Deus, ela nunca mencionou cura divina, ela nunca mencionou eternidade, ela nunca mencionou inferno, ela nunca mencionou céu. Era tudo algum tipo de galhofa de alguma pessoa morta que já havia partido. Vem? E eu disse, olha aqui para este lado. De onde vem o Espírito Santo? E eu disse, o que isto faz? Menciona Cristo, Deus, arrependimento, inferno para o pecador e céu para o santo. Amém. Cura divina, ressurreição. Ora, eu disse, se você apanhar $1 ou qualquer um, pegar $1, se você olhar para ele, a primeira coisa, se ele não valesse nada de modo algum, você diria que ele não valeria. Mas ele tem que personificar. E do mesmo modo faz o diabo, personifica a Cristo. Ele tira exemplo das coisas de Deus. É isso que ele faz. Então o profeta diz, o mundo é governado por 2 poderes. O poder de Deus e o poder de Satanás.
Sendo que o poder de Satanás é o poder de Deus pervertido. Ele é terrível mesmo. Mas, graças a Deus que nós estamos bem acobertados debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ele tem que personificar. E do modo que faz o diabo, personifica a Cristo. É verdade. Mas a primeira coisa, se você apanha $1, você sentiria o seu valor. A primeira coisa, $1 não é feito somente de papel. Usa-se seda e você sente o seu valor. Se não fosse $1 verdadeiro, você poderia dizê-lo só olhando para ele, sentindo-o, tendo um pouquinho de discernimento. Aí você já sabe se é de Deus ou se é o inimigo personificando algo de Deus. Então, amados irmãos, nós vivemos neste mundo. Vivemos sob a influência de um destes dois poderes. O pecador é influenciado pelo poder do inimigo, à medida em que os cristãos são influenciados pelo poder do Espírito Santo. Amém. A primeira coisa, veja o que ele fez aqui. Nada para Deus. Veja o que o Espírito Santo faz aqui. Tudo para Deus. Aquilo não declara nada. Isto declara Deus. E eu disse, se você deseja estar certo a respeito disto, pegue o $, e pegue o nome dele atrás dele, e leve-as de volta até a casa da moeda, e veja se há prata suficiente ali. Se aquele $, estiver registrado na casa da moeda, se aquele número estiver ali, há prata ou ouro suficiente. Deixa eu voltar aqui. Há material suficiente ali, não é? Há prata ou ouro suficiente para aquele $, tomar o seu lugar. E eu disse, esta é a maneira para fazer isto. Examinar e tirar o valor daquilo. Se é de Deus ou não. E eu disse, se está fazendo a obra de Deus, então o Espírito Santo da Bíblia diz, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Você não pode encontrar nada em um espírita ou num diabo. Agora aqui está o que é que você pode saber e ver, com certeza. Uma pessoa vivendo em um canal como este, eu escrevi uma carta endereçada ao público para que ele realmente compreendesse. Veja, o povo americano está tão hipnotizado com diferentes teologias. E a Bíblia diz que seria assim. Você sabia disto? A Bíblia diz que seria assim. A Bíblia nos diz que por rejeitar o conhecimento da verdade, Deus envia o espírito do erro para que creiam a mentira. É cumprimento das Escrituras. A Bíblia diz, irão do ocidente ao oriente, do norte ao sul, buscando encontrar a verdadeira palavra de Deus e falharão em encontrá-la. O doutor fulano de tal crê que é assim. O doutor tal e tal crê que isto é daquele jeito. E eles expulsam o sangue, eles excluem a expiação, expulsam o poder, eles expulsam o Espírito Santo,
o que lhes resta? Tire o sangue de Jesus Cristo da Bíblia e você não terá nenhuma Bíblia. Tire o batismo com o Espírito Santo dali e você não terá nada com que pregar. Irmão Branham diz amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca, jamais deixe alguém lhe dizer outra coisa. Ele ressuscitou da morte. Ele vive nesta noite supremamente. Ele está aqui no edifício agora. Com certeza ele está. Onde se reúnem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Não importa quão pequena seja a igreja, mesmo se 2 ou 3 se reunirem, eu estarei lá. E ele não podia mentir, ele não pode mentir. Agora observe, como esta rua aqui é onde vivem os mortais. Irmão Branham fazendo uma encenação. Como que nesta rua aqui é onde vivem os mortais. Os mortais são influenciados pelo mundo externo. Pela graça de Deus eu devo compreender, disse o profeta. Pela graça de Deus eu devo compreender. Eu lido com espíritos. Eu fico pensando assim, amados. Deus equipou o seu profeta, o nosso mensageiro, o Elias, o profeta desta era, de tal maneira para ter certeza, para ter confiança naquilo que ele estaria nos ensinando. Meu Deus! Como plantar, ele não falou como colher, mas se ele ensina a plantar, ele ensina a colher também, né? Como não morrer de frio em uma noite de geada, você perdido no mato? Quais as coisas que você tem que fazer para sobreviver? Meu Deus! Então aqui ele está dizendo, eu devo compreender, eu lido com espíritos, tudo isso para ter certeza e confiança no que ele estaria nos ensinando. Então ele diz, eu devo saber a respeito do que eu estou falando. Eu olho através desta massa escura de esplendor, de onde, ou melhor, de vez em quando, você vê pequenas luzes ardendo. Luzes que? Aí está você. É a sua mesa hoje. Luzes ardendo. Luzes ardendo quer dizer luzes acesas, brilhando. São os cristãos nas trevas produzindo luz. São os cristãos resplandecendo como luz nas trevas. De vez em quando vejo uma luzinha lá no meio das trevas. São os cristãos nas trevas produzindo luz. Veem vocês o que eu quero dizer? Agora veja isso aqui. O pecador é influenciado por um espírito, porque ele tem um espírito. E o errado influencia e o certo influencia. Quer dizer, ambos são influenciados. E aqueles que estão dominados com as trevas e a separação são dominados pelo submundo dos demônios. Veja a primeira coisa quando você está saindo desta linha agora, pegue isto corretamente. Aqui está onde os mortais vivem. Uma conglomeração inteira é escuridão e trevas. E ali há pequenas luzes colocadas, então. Estes são os cristãos nascidos de novo. Vós sois
Vós sois luzes colocadas sobre uma colina. Uma candeia que é colocada em um quarto, ela ilumina todo o cômodo. É assim que é o cristão no meio das trevas. Você tem que brilhar onde estiver escuro. Amém. Agora observe, o ímpio ou o incrédulo é influenciado pelas profundezas. Há uma trindade no inferno, assim como há uma trindade no céu. Eles são influenciados por poderes malignos. E observem, a primeira coisa, quando você começa a descer, a primeira coisa que você encontra é uma dimensão aqui, onde estão os não salvos. Isso é correto. Foi lá onde Jesus foi e pregou para as almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. E na primeira, ou melhor, e na próxima estão demônios. E a seguinte é o próprio inferno. Meu Deus! Dimensão aonde estão aqueles que não são salvos. Logo em segunda, uma dimensão onde estão aqueles que não aceitaram a misericórdia de Deus, não é? A longanimidade de Deus nos dias de Noé. E, em terceiro lugar, está o próprio inferno. O mundo é influenciado pelos poderes destes demônios através desta trindade. E os cristãos são influenciados por um Espírito também, que é o Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos, deixa eu escrever aqui para mim não perder. Aí estamos nós. Aí nós vemos o quanto nós precisamos de Deus. Porque tem uma coisa, o diabo não está preocupado com as pessoas aí de fora, com as pessoas que não são cristãos, com as pessoas que não são crentes. Ele não está preocupado com eles, não, porque já está do lado dele mesmo. Mas ele está preocupado conosco, com o povo de Deus. Por isso o profeta diz que Satanás tem todas as armas do inferno apontadas para esta igreja. Ele tem raiva do povo de Deus. Ainda mais sabendo que o seu tempo está próximo a se cumprir. Amados, vamos agradecer a Deus. Vamos orar e vamos vigiar. Porque se cremos que há um Deus, temos que crer que há um diabo. Se não podemos ver Deus, porque Ele é um espírito, também não podemos ver o diabo, porque Ele é um espírito. Mas, pelo discernimento, nós já sabemos se é de Deus ou se não é de Deus. Vamos orar, vamos falar com Ele, vamos pedir a Deus para continuar conosco. Precisamos dEle.